Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa quinta aula do nosso mini curso e hoje nós vamos falar do Notepad++. Então já estou aqui com o Google aberto, vou aqui direto na barra de pesquisa e vou digitar Notepad++ e vai aparecer primeiro o resultado, é o que a gente vai clicar, tem também aqui as informações da Wikipédia. Vamos clicar então nesse projeto open source. Tem várias versões aqui. Vou clicar nessa última versão, clicar em Download. Download já está sendo feito. Eu já instalei o programa, então é só vocês seguirem o passo a passo, instalar, abrir e a gente continua. Primeira coisa que eu vou comentar aqui do Notepad++ já está aberto são, olha, as abas. Olha quantas abas eu tenho abertas. Ou seja, quantos arquivos diferentes estão abertos aqui no meu programa. Repare que eu tenho aqui, ó, PHP, Py, tem arquivo também aqui em C++. Então, eu tenho arquivos de diferentes linguagens de programação abertos no Notepad++ nas abas. Isso aqui facilita muito a nossa vida. Outro recurso bem interessante, repare que esse arquivo aqui ele não está salvo, não tem nem extensão, ó, novo 30. É um arquivo em Python, mas ele não está salvo. Então, se eu fechar o programa e abrir de novo o Notepad++, aqui está o arquivo. Então, se eu abrir aqui uma nova aba, né, digitar qualquer coisa, fechar, vamos abrir novamente, ele salvou o arquivo. Mesmo que você não tenha salvo, né, o seu arquivo, não tenha aqui definido a linguagem de programação, ele vai salvar. E isso eu acho também sensacional. Às vezes você quer colocar algum tipo de informação, algum recado, e você consegue aí nessa facilidade do Notepad++. Continuando então, uma outra função bem interessante aqui do Notepad++ é a seleção com Alt. Se eu selecionar normal com Alt, ele funciona como uma seleção como a gente já conhece. Se eu pressionar o Alt e selecionar, olha o que acontece. Eu transformo o texto numa matriz. Então eu consigo selecionar só alguns nomes, né? Todos os nomes. Consigo selecionar aqui só os valores, né? Que aqui no caso são salários. Se eu voltar, ó, estou segurando o Alt, selecionei o salário, voltei aqui o cursor para ali a primeira posição e vou digitar agora. Olha o que acontece se eu digitar R cifrão. Dei um espaço, agora o R cifrão ele foi escrito, né, em todas as linhas ali que estavam selecionadas. E isso é bem interessante. Eu posso inclusive também, segurando o Alt, clicar nessa parte aqui, ó, e dar um espaço, ou seja, jogar os nomes mais para a direita, mais para a esquerda. Então, isso daqui também auxilia bastante na hora de programar ou de fazer qualquer tipo de edição com texto que precise dessa funcionalidade específica. Lembrando que tudo isso daqui é uma string, né? É um espaço de texto, não é uma matriz, mas o Notepad++ faz com que, utilizando o Alt, se comporte como se fosse uma matriz. Então a gente consegue editar aí de uma maneira bem eficiente. Uma outra coisa também bem interessante para a gente trabalhar aqui no Notepad++ é que quando a gente pega algum código de algum PDF ou de algum arquivo e tenta aproveitar esse código e esse código não vem identado, ou seja, não vem com a estrutura hierárquica correta, a gente pode consertar isso aqui de maneira bem simples no Notepad++. Então a gente percebe aqui que nós temos uma linha que indica que teremos uma estrutura hierárquica, ou seja, teremos outro bloco de código que faz parte desse bloco, ou seja, está tudo dentro do mesmo bloco. Então, nesse caso aqui, como tem esses dois pontos aqui, eu vou selecionar essas duas linhas e vou dar um Tab. Percebam que elas andaram para frente. Aqui, nós temos essa linha aqui, que também indica que temos ali uma estrutura hierárquica que necessita de indentação. Então, nesse caso, eu vou selecionar todas essas linhas e vou dar um Tab. Percebam que, se eu selecionar e der um Shift Tab, elas voltam. Então, aqui, ó, estou dando Tab, voltando, Shift Tab. Então, isso daqui é muito importante. Então, voltando, nós vamos selecionar tudo, vamos jogar para frente. Agora, a gente percebe que nesse laço aqui, eu também tenho uma estrutura hierárquica que está dentro ainda, que começa nessa linha e continua nas outras linhas.
Então, novamente, eu vou selecionar tudo e vou dar um Tab. Perceba novamente, nós temos aqui mais uma linha, né, que indica uma estrutura hierárquica, necessita de indentação. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos jogar para frente. E aqui no finalzinho, né, mais 2 pontos ali, indica também mais uma estrutura. A gente vai simplesmente dar um Tab aqui, que também funciona do mesmo jeito. Deixa eu ver se está correto. Aqui para cá, certo. Aqui para cá, tá certo. Sim, está correto. Agora, a gente pode inclusive clicar aqui, ó. Olha que interessante. A gente está ocultando, né, cada bloco hierárquico. Isso daqui é bem interessante, ó. Podemos clicar aqui também, né? Aqui no finalzinho, ó. Então a gente tem essas funcionalidades também que podem te auxiliar e muito na sua pesquisa. Mais uma funcionalidade do Notepad++, nós temos aqui um texto corrido, temos o salário, o nome, ponto e vírgula, depois próximo salário, próximo nome, ponto e vírgula. Eu vou substituir o ponto e vírgula por quebra de linha. Reparem que eu não preciso nem selecionar o texto todo, vou vir direto aqui, ó, localizar, substituir, localizar, ponto e vírgula, substituir por contrabarra N e vou clicar aqui, ó, modo de pesquisa estendida. Substituir todas e olha o que acontece, temos a quebra de linha, mas temos um espaço aqui, ó, tá inclusive indentado. Então nós vamos selecionar toda essa parte aqui, Shift Tab, e olha o que acontece, agora a gente tem o texto formatado da forma correta. Vamos definir agora a linguagem de programação que estamos trabalhando. Temos aqui um mix, né, de 2 linguagens, temos o CSS e o HTML, que aqui é uma página web. Vou clicar em linguagem, vamos supor que eu queira trabalhar o CSS. Linguagem C, CSS, e toda a parte aqui do CSS agora está colorido. Isso funciona para qualquer linguagem, Python, C++, C, CSS, HTML ou qualquer outra. Mais uma função interessante que serve muito aí para a sua pesquisa. Vamos supor, estou trabalhando aqui no HTML, vamos supor que eu queira pegar esse bloco aqui de código e copiar para o Docs ou para o Word. Como que a gente faz? Vou selecionar já formatado, tá? Copiar formatado, plugins, NPP Export. Vou copiar o HTML para a área de transferência. Beleza, copiei. Vou abrir o Word e vou colar. Percebam que aqui já vem já formatado, fundo dark, todas as cores aqui do CSS. Mas se eu não quiser utilizar esse fundo, eu posso voltar lá, vou alterar o meu tema. Vamos colocar aqui um tema default, ou seja, fundo branco. Mesma coisa, vamos lá novamente, vamos copiar para a área de transferência, vamos para o Word, vamos colar e aqui está. Percebam que agora aqui, ó, como tem um fundo dark, tem letra em branco e amarelo. Aqui como o fundo está branco, já alterou, as cores já foram alteradas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do Notepad++, e eu te vejo na próxima aula.